O tema da videoaula será função quadrática, que também é conhecida como função do segundo grau. A função quadrática, ou função do segundo grau, é conhecida por possuir a seguinte forma: f de x igual a x² mais bx mais c, com a, b e c sendo números reais e a um número diferente de zero. O que faz todo sentido, já que se o a for igual a zero, o x² é uma incógnita inexistente e a função se torna uma função do primeiro grau ou função afim, como preferir. Os zeros, mais conhecidos como raízes da função de segundo grau, são os números reais x, que tornam f de x igual a zero. Para encontrá-los, é necessário resolver a equação ax² mais bx mais c igual a zero. A maneira mais conhecida de encontrar é utilizando a fórmula de Bhaskara, que é dada por x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Sabemos que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Para o primeiro exemplo, temos uma equação de segundo grau completa, isto é, ela possui os três termos a, b e c. O primeiro passo é igualar a zero, como já dissemos anteriormente, tornando-a em uma equação de segundo grau. Após isso, podemos observar que ela possui o termo a, que é igual a 1, o termo b é igual a menos 5 e o termo c é igual a 6. Utilizando a fórmula de Bhaskara, temos que o nosso delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, o nosso delta é igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6, que é igual a 25 menos 24, portanto, o nosso delta é igual a 1. Usando o nosso delta na fórmula de x, temos que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2s. Ou seja, o nosso x é igual a menos 5, que torna o 5 positivo, mais ou menos a raiz de 1, que é o próprio 1, dividido por 2 vezes 1, que é o próprio 2. Então, teremos duas possibilidades. O x' é igual a 5 mais 1 dividido por 2, que vai ser igual a 3, e o x duas linhas é igual a 5 menos 1 dividido por 2, que vai ser igual a 2. Outra forma não tão conhecida, mas que também é muito eficaz para descobrir as raízes de uma equação, é usando a soma e o produto. O que é isso? Sabemos que x' mais x duas linhas é igual a menos b sobre a, e que x' vezes o x duas linhas, ou seja, a soma e a multiplicação entre as duas raízes, no caso, a multiplicação é igual a c sobre a. Usando a soma, temos que é menos b sobre a, menos o nosso b é igual a menos 5, então torna o 5 positivo, dividido por 1 é o próprio 5. A soma das duas raízes tem que dar 5. Então, temos como possibilidade o 1 e o 4, o 2 e o 3, e também teríamos como possibilidade o 5 e o 0, certo? Que somando esses valores é igual a 5. Guardamos essas possibilidades e vamos para a parte do produto, que seria a multiplicação entre essas duas raízes, tem que ser igual a c sobre a. O nosso c é igual a 6, o nosso a é igual a 1, então a multiplicação tem que dar igual a 6. Temos como possibilidades o 1 e o 6 e o 2 e o 3, que são as possibilidades de multiplicações que podem dar igual a 6. Então, sabemos que as nossas raízes são o 2 e o 3, porque são as possibilidades que estão na soma e no produto ao mesmo tempo. Para o nosso segundo exemplo, temos uma equação incompleta, ou seja, ela não possui todos os termos. Nesse caso, x² menos 4 não possui o termo b, ou seja, a incógnita de x elevada à primeira potência não existe neste caso, seria igual a zero. Para resolver elas é bem simples, não precisamos utilizar fórmulas de Bhaskara, não precisamos utilizar soma e produto, só precisamos fazer uma equação bem simples. x² menos 4 igual a zero. Passando o 4 para o outro lado, temos que x² é igual a 4. Ou seja, o x é igual a mais ou menos a raiz de 4, podendo ser 2 ou menos 2. Essa conta simples serve para todas as funções de segundo grau que não possuam um termo b, ou seja, tenha só o termo que acompanha a incógnita x² e o termo independente, que no caso seria o c. Nesse caso é o menos 4.
O nosso segundo exemplo, o nosso terceiro exemplo também é uma equação incompleta, que é x² mais 3x. Neste caso, o termo que está faltando é o termo c, temos o a e o b. E uma fórmula bem simples de resolver isso também seria igual a x² mais 3x igual a zero. Separamos em uma distributiva bem simples, x vezes x mais 3 igual a zero. Se multiplicarmos, voltamos para x vezes x² x vezes 3, 3x, certo? Então, com isso, sabemos que, para isso dar zero, um desses dois tem que ser zero. No caso, o x igual a zero, ou então o x mais 3 igual a zero. Temos, então, como raízes o x igual a zero e o x igual a menos 3. Quantidade de raízes ou zeros. A quantidade de raízes de uma função quadrática depende principalmente e unicamente do valor obtido para delta. Como assim? Se o delta for maior do que zero, há duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, há duas raízes reais e igual. Se o delta for menor que zero, não há nenhuma raiz real. Como funciona isso daqui? Se o delta for maior do que zero, a parábola passa duas vezes pelo eixo x. Quando o delta é igual a zero, ela passa uma única vez em um único valor sobre o eixo x. E se o delta for menor do que zero, ela não encosta no eixo x. Como já foi falado, o gráfico de uma função de grau 2 é uma curva chamada de parábola, e para construí-lo, atribui-se valores a x calculando o y, e após isso liga-se os pontos obtidos. Um exemplo bem simples, x² menos 1. A gente atribui valores para x, nesse caso escolhemos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e com isso calculamos o y, que no caso seria o x² menos o 1. E temos mais os valores para y. Após isso, colocamos os pontos no plano cartesiano e ligamos eles, formando uma parábola. Os parâmetros do gráfico. Os parâmetros são bem importantes. Cada letrinha, o A, o B e o C, são responsáveis por definir alguma coisa no gráfico. Começando pelo parâmetro A, ele define a concavidade, ou seja, se o A for maior do que zero, a parábola é côncava para cima. Se o A for menor do que zero, a parábola é côncava para baixo, ou seja, a boquinha dela está aberta para cima ou para baixo. O parâmetro C indica onde o ponto intersecta o eixo y, ou seja, no exemplo, x² mais 2x menos 2. Temos aqui o menos 2 em destaque, porque a nossa parábola ela vai estar passando pelo eixo y exatamente no ponto menos 2. Se ali fosse 4, o x² mais 2x mais 4, a função, ela estaria passando no eixo 4. Sempre o número, o valor de C, é onde a parábola intersecta o eixo y. E por fim, o parâmetro B. Ele indica como a parábola intersecta o eixo y. Ou seja, se o B for maior do que zero, quando a parábola passar pelo eixo y, ela vai estar crescente. Ela vai passar crescendo por cima do eixo y. Quando B é menor do que zero, a parábola é decrescente. Quando ela passa pelo eixo y, ela está decrescendo, ela está indo para baixo. E quando B é igual a zero, ela está reta, ou seja, o ponto mínimo desse gráfico é exatamente no eixo y. A vértice da parábola. A vértice, no caso, é um ponto que as coordenadas são fornecidas por duas formulazinhas bem simples. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a, e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Nesse caso, temos uma imagem aqui de um gráfico que está mostrando exatamente o vértice. O vértice é o ponto mais baixo, onde a curva da parábola é mais acentuada lá embaixo, ou então lá em cima. É sempre onde a parábola está virando, digamos assim, na curva dela. Muito obrigada pela atenção e tenham uma boa noite.